Olá, seja muito bem-vinda à aula Anatomia da Agenda. Essa aula é a aula magna de abertura da minha turma 7 do Agenda 360, que você vai ter a oportunidade de conhecer melhor ao longo dessa aula. Então, sem mais delongas, vamos embora, que eu sei que você veio aqui para aprender mais sobre captação de pacientes em consultório odontológico. Bom, eu quero já começar te dando as boas-vindas e te dizendo que se prepare para a gente viver esse momento juntas. Pega um papel, pega uma caneta, eu tenho certeza que essa aula vai te dar alguns insights. Então, tira as distrações, afasta tudo aquilo que vai tirar a tua atenção, porque nesse momento é muito importante que você esteja concentrada. Eu vou trazer aqui alguns conceitos, alguns insights, que eu preciso que você esteja 100% pensando nesse momento. A gente não vai falar exatamente sobre consultório ou só sobre a agenda, a gente vai falar sobre a sua carreira, sobre o que você quer como dentista daqui em diante e tudo que eu vou te mostrar aqui, a anatomia da agenda, a estrutura para faturar mais, é para que você consiga alcançar os seus sonhos. E eu mudei de tela e já lá vai eu sem seguir o meu próprio script. Eu quero olhar aqui mais pertinho no fundo do seu olho para te perguntar: qual é o teu sonho para os próximos 6 meses? Eu não estou falando de uma coisa enorme que talvez você precise de mais tempo. Eu estou falando de algo que você, ao final desse ano, esteja conseguindo conquistar. E lembra do papel e da caneta? Eu quero que você anote o que você gostaria de alcançar com o teu trabalho até o final desse ano. Será que é uma viagem de férias com a tua família? Será que é um equipamento novo para o consultório? Será que é um desejo seu, né, pessoal, algo que você queira comprar, algo que você queira investir em você, na sua família, nos seus filhos? Será que é uma experiência que você gostaria de viver? E eu quero que você anote e faça um compromisso comigo daqui em diante. A gente vai perseguir esse teu sonho até você alcançá-lo. E o meu ponto aqui é: isso só depende de você. Olha que legal. Enquanto muitas pessoas reclamam do próprio que não tem paciente, do próprio mercado, de como os dentistas estão atuando no mercado, do número de faculdades odontológicas. Não, 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 não. O meu ponto aqui com você é: vamos nos apegar a tudo que está nas nossas mãos para que a gente possa ofertar um futuro melhor para os nossos, para que a gente possa olhar para a nossa carreira e ter orgulho, para que a gente possa olhar para o nosso consultório e possa dizer: essa vida é a vida que eu sempre sonhei viver. Combinado? Então, vou deixar você anotar aí 1 minuto enquanto eu troco aqui a minha tela. E a gente já vai começar. Bom, já comecei com os dois pés, mas eu sei que pode ser que tenha alguém aqui que não me conhece muito bem. Então, muito prazer, Fernanda Lima. Eu sou dentista como você, formada pela Unifor desde 2010. Atuei em consultório, tive consultório próprio por 12 anos e criei este projeto, né, do consultório inteligente, do Agenda 360. Eu tenho produtos digitais, me formei enquanto mentora, então hoje eu sou mentora profissional, eu trabalho com isso, eu vivo disso, não é? E hoje eu ajudo outras dentistas a melhorar a captação de pacientes. A minha especialidade é a experiência do paciente. Na verdade, eu sou formada em UX, que é a experiência do cliente. Mas para nós, a gente chama de experiência do paciente. Foi através da experiência e entender um pouco melhor o que eu precisava ofertar para o meu paciente, o que eu falava que despertava desejo em ele realizar uma consulta comigo, ele vir para o consultório comigo e como tratá-lo dentro desse ambiente para que ele pudesse voltar mais vezes, me indicar mais pessoas e assim o meu trabalho crescesse de uma maneira exponencial. É isso que eu faço. Desde então, ensino senhoras alunas, você vai me ouvir muito falar esse termo, assim que me refiro às minhas alunas, para que eu acredito muito que a odontologia
ela paga de volta. Eu acredito muito que ter consultório é algo muito gostoso, é algo muito bom e que você pode, se esse for o seu sonho, também viver disso, olhar para o seu consultório, ter orgulho, porque eu tive muito e tenho muito orgulho do que construí ao longo desses 12 anos. Meu projeto digital ficou tão grande que eu realmente não consegui, justamente por entender de experiência, que eu conseguiria levar as duas coisas ao mesmo tempo e resolvi me dedicar a esse projeto que veio do meu coração. Então, eu ensino tudo que eu fiz no meu consultório, não no lugar de quem leu num livro e manda você aplicar, mas no lugar de quem já testou muita coisa, quem aplicou tudo na própria vida, na própria carreira. E hoje eu alcancei um lugar, e Deus me permitiu alcançar um lugar realmente muito bom, no sentido de qualidade de vida. Esse é o ponto, por isso que eu comecei perguntando sobre o teu sonho antes de falar da tua agenda. Porque é a tua agenda que determina a qualidade de vida que você tem. A gente vai conversar muito sobre isso hoje. Bom, essa sou eu. E se isso faz sentido para você, atender com qualidade, ofertar um serviço de qualidade para os seus pacientes particulares e ser bem paga por isso, você está no lugar certo. Bom, eu já quero começar com essa pedrada. Ter agenda cheia não significa ter um consultório lucrativo. Esse foi o primeiro mito que eu precisei quebrar na minha própria cabeça quando eu comecei o meu consultório. Eu me credenciei a mais de 10 convênios, achando eu que ser ocupada era o suficiente para dizer eu tenho uma carreira de sucesso. A minha agenda é muito cheia, tem muitas pessoas me procurando e esse sonho veio por terra quando eu consegui sim encher a minha agenda. Muitos pacientes do convênio tinham. Pra você ter uma ideia, eu atendia literalmente de domingo a domingo. E nesse ponto onde a minha agenda estava muito cheia, eu tinha uma qualidade de vida péssima, eu não tinha tempo para nada. Eu não conseguia fazer nada no final de semana. No momento que eu tinha livre, eu estava tão cansada que eu só queria dormir, descansar. E foi aí que eu percebi que, peraí, eu saí da faculdade achando que ter uma agenda lotada me traria muita felicidade, eu olharia para minha agenda e sentiria muito orgulho, mas, na verdade, eu estou sem dinheiro e cansada. O que ter uma agenda lotada demais está sendo vantajoso para mim? Então, foi aí que eu percebi que a minha direção no consultório não poderia ser em só ter uma agenda cheia, que não adiantava eu colocar muitos pacientes se não sobrava nada de mim no final. Se eu entregava tudo de mim, mas o que sobrava para mim? Então, esse é o primeiro mito que eu quis trazer aqui, que é uma ideia que eu combato veementemente. Eu acredito que sim, todo mundo precisa de experiência clínica, todo mundo precisa ser bom naquilo que faz tecnicamente, mas o trabalho, ele é parte da vida, ele não é a vida inteira. Então, a gente precisa se colocar nesse lugar de que o meu trabalho precisa ser lucrativo para mim. Isso aqui não é uma ONG, você tem custos, você tem contas. Então, a gente precisa pensar, porque o tempo ele é finito. E trazendo para a nossa aula Anatomia da Agenda, o primeiro conceito que eu quero trazer para você aqui é em relação à estrutura do tempo. Ah, todo mundo tem as mesmas 24 horas. Mas nem todo mundo tem o mesmo aproveitamento das 24 horas. Nem todo mundo passa pelas mesmas coisas, teve as mesmas oportunidades, mas você, se comparar você com você mesmo, você sempre tem as mesmas 24 horas. Então, como que você está usando essas 8 horas que você passa no consultório, 6 horas, 4 horas se for um turno? Como que esse tempo ele vai passar para você? O que você faz quando está no consultório, o que você faz quando está fora dele, qual é a tua rotina de atendimento. E nesse momento, eu já quero que você comece a olhar mesmo para a tua agenda. Olha aí para a agenda de julho, a gente já está quase encaminhando aqui para o finalzinho de julho. Como é que foi essa agenda para você? Você teve uma agenda com muito movimento? Você teve uma agenda com pouco movimento? Você está conseguindo viver a vida que você sempre gostaria? Ou, por outro lado, você não tem uma agenda super cheia, mas você tem um movimento que não está te trazendo o retorno. Então, te falta também ter um negócio mais lucrativo. E é esse o ponto, gente. Não é porque a gente é da área da saúde que é proibido, que é feio falar em lucro, porque isso aqui é um negócio. E é um negócio lindo, aonde você troca os seus dons e as suas habilidades
e a maneira com que você sabe tratar e curar as pessoas e trazer cura para as pessoas por, naquele momento, dinheiro. E em outras áreas, você vai trocar esse dinheiro por outras habilidades que você não tem. É assim que funciona o livre mercado. Então, o segundo mito que eu quero já trazer aqui para que você entenda um pouco mais do meu método é: a gente vai falar sobre dinheiro, sim. A gente precisa saber quanto você fatura, precisa saber quanto você lucra, a gente precisa ter números para que você possa melhorar. E aí, você está aí com seu papel e com sua caneta, eu quero que você anote nesse momento qual é a sua meta de faturamento para agosto. Anota aí para mim. Ah, Fernanda, eu quero faturar 5 mil. Ah, Fernanda, eu quero faturar 10. Eu quero faturar 20. Qual é a tua meta real? E aí, quando eu falo meta real, eu até vou dar um exemplo aqui, porque isso acontece muito. Quando a gente não tem muita noção, quando é a primeira vez que nos perguntam qual é a nossa meta, é muito normal a gente dizer assim: Fernanda, eu quero faturar 100 mil reais. Aí a minha próxima pergunta é: quanto foi o teu faturamento no mês anterior? Quanto foi a média de faturamento do teu primeiro semestre? E aí você para e diz: meu Deus, não sei, porque nunca parei para pensar sobre isso. Eu nunca parei para colocar no papel, para pensar o quanto eu quero, para pensar o que eu consegui fazer. Eu simplesmente estou ali vivendo a minha vida. Você está num piloto automático negativo. Então, anota aí a tua meta de faturamento e já já a gente volta nessa informação. O segundo ponto é que o problema aqui muitas vezes não é a falta de pacientes. Muitas vezes eu lido com dentistas que já atendem pacientes particulares e estão sempre verbalizando que querem mais pacientes, mas quando eu vou estruturar e quando eu vou entender aquele caso, eu digo: mas o teu problema não é para estar aqui teus pacientes. Dava para tu alcançar essa tua meta, essa meta que você acabou de escrever. Se você já atende, já tem uma agenda particular, dava para você atingir essa mesma meta que você acabou de escrever, usando a tua agenda de maneira mais inteligente. E é isso que eu vou te mostrar como ao longo dessa aula. A questão que eu quero que você entenda aqui, para a gente começar o nosso serviço, é: existem dois tipos de captação quando a gente fala de captação de pacientes. A captação ativa, aonde você vai atrás do paciente, aonde você se faz conhecida, é quando você faz um conteúdo para o Instagram, é quando você coloca um tráfego no seu perfil do Instagram, é quando você coloca uma página no Google, é quando você alimenta essa página no Google, é quando você se cadastra em perfis de busca, é quando você se coloca pronta e disposta para atrair pacientes. Por outro lado, a gente tem a captação passiva, que é: quando eu descrever, eu tenho certeza que você vai pensar assim: ai, Fernanda, era meu sonho, eu queria viver de captação passiva. Segura. Captação passiva é aquela captação que você não faz nada e o paciente chega até você. Por exemplo, durante muitos anos, eu vivi de captação passiva, através dos convênios. Eu não precisava fazer nada, eu me cadastrei, os pacientes chegavam. Era uma captação passiva. Eu não precisava. Aí o paciente chegar do convênio não dependia do meu conteúdo no Instagram. Então, captação passiva. Entendeu esse conceito? Anota isso aí. Captação ativa é diferente de captação passiva. Eu preciso que você entenda isso para a gente conseguir avançar aqui, certo? Então, eu preciso que você olhe para sua agenda hoje e pense assim: como esses pacientes estão chegando até mim? Será que tem o convênio enviando esse paciente para mim? Ou, por exemplo, como também tem uma captação passiva que é muito comum entre dentistas, que é assim, ó: eu vou atender no teu consultório, certo? Mas o paciente é teu. Eu vou atender no teu consultório. Eu precisei fazer alguma coisa diretamente? Não. Eu cheguei lá, o paciente estava lá, eu faço meu trabalho, eu sou ortodontista, por exemplo, faço ali minha manutenção, vou embora. O paciente é seu. Então, a captação ativa é quando o resultado final, o paciente é da dentista. A captação passiva, o resultado final é: o paciente é do convênio, o paciente é do colega, o paciente é da clínica que eu atendo, o paciente não é meu. E isso é muito, muito, muito perigoso se você pensa em realizar sonhos através do teu trabalho. Por quê? Eu já vou te mostrar mais para frente. É muito mais fácil, e aqui é o perigo.
Isso aqui muitos dentistas vivem e nem se dão conta. Às vezes, quando eu vou fazer mentorias, ao longo desses mais de 5 anos que eu trabalho só com isso, mentorando dentistas, mulheres dentistas, eu percebo que tem muita gente que vive uma captação passiva e nem se deu conta que trabalha, mas está trabalhando para os outros. Trabalha, atende, só que no final das contas, aqueles pacientes não vão vir para a agenda dela, ela não tem como levar aqueles pacientes para outro lugar. Aqueles pacientes são da clínica, aqueles pacientes são do convênio, aqueles pacientes são da colega, não são dela. Só que qual é o perigo disso? É muito mais fácil eu lotar uma agenda com captação passiva, muito mais fácil. Só que você paga um alto preço. A captação passiva, ela é muito mais confortável, você não precisa se expor, você não precisa de conteúdo, você não precisa ser blogueira, como muita gente fala. Você não precisa aparecer, você não precisa enfrentar seus medos, seu medo do julgamento, medo da exposição. É só ir lá e atender. Só que qual é o alto preço que você paga? E hoje, se você atende nesse formato de, eu atendo pacientes de outras pessoas, eu preciso que você saiba disso. O preço que se paga por não saber captar os próprios pacientes é muito alto. Como eu estava dizendo, quando você deixa a tua captação nas mãos de outra pessoa, seja de um convênio, seja de um colega, você perde muita força, porque você ter a tua própria base de pacientes particulares é o que te faz poder mudar de bairro, poder, dentro da própria cidade, mudar de consultório e não ter uma perda de faturamento tão importante e construir o seu nome para onde você for, você leva os pacientes quando a tua captação é ativa. Mas quantas de nós não conhecemos ou não passamos por situações que nem essa, de atender em locais onde o paciente é do local? Você não tem o que fazer. Então, você está ali, você está ofertando o teu melhor serviço, a tua melhor experiência, mas mesmo se o paciente quiser chamar pelo teu nome, muitas vezes você não vai poder levá-lo. Muitas vezes, quem trabalha em PSF é assim, quem trabalha em outros, né, serviços, em hospitais, quem trabalha para clínicas de colegas, você sabe que nem é ético. Eu já vi muita confusão por causa disso, né? E aí dá aquela confusão, levou o paciente para o consultório, não era para levar, não é? Então, o que eu percebi é que eu precisaria, e eu percebi isso não do ponto de vista, mais uma vez, de quem percebe isso de longe, mas de quem viveu. Quando eu já tinha o meu consultório particular, eu atendia mais 3 ou 4 clínicas, aonde eu fazia manutenção, eu fazia ortodontia para essas colegas. E eu percebi que mesmo o paciente gostando muito de mim, o máximo que acontecia era o meu ego ser massageado. Como? Com o paciente dizendo, eu quero ser atendido pela doutora Fernanda. Eu quero ser atendido pela doutora Fernanda. E a minha agenda dentro daquela própria clínica foi lotando a ponto de me chamarem para eu ir mais um dia, e deixar de estar no meu consultório pensando que, poxa, meu consultório ainda não se paga, então eu preciso desse trabalho aqui. E esse foi o preço que eu paguei. Eu atendia em consultórios, em locais completamente diferentes na cidade. Então, o meu consultório era próximo à minha casa, 5 minutos da minha casa. Eu atravessava a cidade para ir para um consultório, atravessava a cidade para ir para o outro, para eu voltar no final do dia para atender à noite no meu consultório. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que se você hoje percebe e olha para sua agenda, poxa, Fernanda, realmente me deu um insight aqui. Esses pacientes que eu estou atendendo, eu não posso levar para o meu consultório, eles não são meus pacientes. Eu preciso que você tenha consciência disso e conscientemente deseje sair desse lugar. E aí, aqui, para mostrar a diferença de captação passiva para captação ativa, não mais uma vez do ponto de vista de quem viu isso, leu isso no livro, mas de quem viveu primeiramente, conseguiu sair dessa captação passiva e passar através e crescer através de uma captação ativa, eu trago aqui a história da Bruna, que quando começou comigo no Agenda, ela não tinha exatamente, né? Ela chegou nesse mesmo ponto. Ela não captava ativamente os pacientes dela. E hoje vê-la, né, no próprio consultório, aparecendo em rede social, trazendo ali os próprios pacientes e construindo uma captação ativa, foi justamente isso que ela tinha tanto medo, essa decisão que ela tinha tanto medo de tomar, que no final das contas foi muito melhor. E hoje ela atende como ela gosta, no consultório dela, no espaço dela, e captando e criando a sua própria
rede de pacientes, porque aprendeu a captar de maneira ativa. Outro exemplo é a doutora Thais, que quando começou comigo, no Agenda 360, né, o seu ponto de partida comigo, não tinha consultório, ela atendia para outras pessoas e ela, poxa, percebeu que não, peraí, eu quero atender os meus pacientes do meu jeito. Eu quero poder ofertar a experiência que eu sempre quis, que eu sempre planejei. Eu quero sair dessa captação passiva e eu quero me expor de uma maneira inteligente para captar mais pacientes. Aqui o depoimento dela, no final do ciclo, né? O ciclo do Agenda são 6 meses de acompanhamento, e aqui no final do ciclo ela agradecendo. Spoiler, hoje ela é minha mentorada do programa Consultório Inteligente, que é um programa mais avançado. Ela está lá no programa Consultório Inteligente hoje, avançando em outras estruturas, em experiência, em vendas, que a gente trabalha mais para frente de uma maneira mais avançada. No Agenda 360, a gente trabalha única e exclusivamente captação de pacientes. E esse é o primeiro ponto. E foi isso que eu percebi que é o primeiro passo, que faz você conseguir atingir as primeiras metas. Outro caso muito emblemático que eu tenho aqui do outro lado, e eu conto essa história com muito carinho, porque a Tainá, né? A Tainá, ela começou também comigo no Agenda, ela me conheceu através do Agenda, e a Tainá foi para ela que eu vendi o meu consultório, né? Particular, ela que ficou no meu consultório, e eu fiquei muito feliz com isso. Por quê? Porque foi justamente pelo trabalho que ela fez dentro do Agenda, né? E depois em estruturas mais avançadas, mas ela começou pelo Agenda também, que ela conseguiu sair da clínica popular. Tainá, quando começou comigo, ela atendia do outro lado do mundo, né, num consultório muito distante da casa dela, numa clínica popular. Ela não cobrava quanto ela gostaria, ela não ofertava a experiência que ela gostaria. Eu lembro do desconforto que ela me trouxe, assim, de Fernanda, eu não aguento mais atender os pacientes desse jeito. Não é, eu não saí da faculdade para isso. E foi aprender a captar. E hoje ela está aí, linda, maravilhosa, reformou o consultório. E hoje ela está lá atendendo, né? Spoiler, ela também veio para o consultório inteligente depois, um programa mais avançado. Mas o que eu quero dizer com isso é que tudo começa na estruturação de uma agenda inteligente. Não adianta você estar pensando em passos muito avançados se nem a tua agenda tu conseguiu ainda ter uma estabilidade. Você não conseguiu ainda começar essa base de pacientes particulares e multiplicá-la, porque muita gente consegue começar, mas multiplicá-la de uma maneira mais rápida para que você alcance o seu sonho. O sonho da Tainá era atender no próprio espaço, no coração da aldeota, né? Aqui quem é de Fortaleza vai saber, no coração da aldeota, e ela ficou com nada mais, nada menos que o meu consultório, e hoje ela segue esse trabalho lindo, e foi uma honra tê-lo entregado nas mãos dela, para que ela possa dar continuidade a esse trabalho. Bom, então, para resumir aqui a nossa aula, eu preciso que você entenda que captar pacientes passivamente, ficar sentada esperando o paciente chegar, o colega te ligar, ei, vem atender paciente aqui para mim, ou o plano dizer, olha, tem um paciente novo aqui para você, isso é um paralisador de carreiras. Se você continua investindo na captação passiva, se você não se organiza para captar os seus próprios pacientes de uma maneira mais previsível, você vai continuar paralisado. Eu falo isso do ponto de vista não de quem quer ver isso, mas de quem quer ver você evoluir. De quem quer ver você chegar aqui e me contar o teu depoimento. E a gente, de repente, tirar uma foto e eu mostrar aqui o teu depoimento, dizendo, Fernanda, que bom que eu dei esse passo, que em julho de 2026 eu resolvi começar a estruturar a minha captação ativa. Eu resolvi parar de depender de captação passiva, parar de depender daquele serviço público, parar de depender daquele PSF, que eu olho para a minha agenda e eu digo, poxa, se eu atendesse 2 pacientes, 3 pacientes, fechasse 2, 3 tratamentos, eu ganharia o que eu ganho o mês inteiro trabalhando lá. Eu sei como fazer isso, eu consigo te ajudar, mas você precisa querer se ajudar primeiro. Então, a captação passiva, para você entender um pouco melhor o que eu quero dizer, eu trouxe aqui o depoimento da Karina. Karina também começou comigo no Agenda, e um dia ela mandou isso na nossa comunidade, e foi um depoimento que mexeu muito com a gente, eu vou te explicar o porquê.
Quando a Karina mandou esse depoimento para a gente, foi muito emocionante mesmo, porque muitas pessoas, inclusive eu, é, muitas pessoas se identificaram, né, dentro da unidade. Ela disse o seguinte: hoje eu estava mexendo nessa agendinha e eu vi que eu atendia 22 pessoas num dia agitado. A minha média era 15 por dia. Lembro de dores nas costas e nas mãos. O estresse da correria, a falta de tempo para ir no banheiro, tendo que engolir a comida em 5 minutos. Auxiliar brigando comigo porque eu joguei o grau no lixo, quem nunca. Ela batendo na minha porta porque eu não podia demorar mais de 20 minutos. E essa é o que você perde em só ter captação passiva. Você se vê refém de algo que você não precisava ser refém. Dentro dessa realidade, você não tem como controlar, prever a quantidade de agendamento. Muitas vezes, quando você trabalha, eu pelo menos trabalhava por diária, eu não sabia quem eu ia atender. Eu chegava lá, tinha uma agenda. Tinha dia que tinha 15 pacientes, tinha dia que tinha 25, tinha dia que tinha 30. Eu não tinha esse controle. É muito trabalho para pouco retorno financeiro. E aquilo que a gente não conta, aquele estresse crônico, aquela queda de cabelo que muitas vezes eu, pelo menos, tinha quando trabalhava nesses locais, eu vivia estressada. Chegava no final de semana, quer descansar? Quer sair? Eu não, eu só queria descansar porque eu estava muito cansada, eu estava exausta. Então, dentro dessa realidade, é muito mais difícil fidelizar paciente. Como que o paciente vai voltar para você, sendo que ele é paciente da clínica? Pode até ser, se você tiver essa abertura, mas concorda comigo que é algo muito, muito difícil de acontecer? A tua agenda e o teu faturamento mensal ficam imprevisíveis. O que a gente tem, na maioria das vezes, é picos de agendamento seguidos de queda. Você não tem como controlar isso, porque não é você que controla essa captação. Você não sabe quantos pacientes vão chegar do convênio naquele mês. Você não tem como nem prever e nem como contar com aquilo como certo. Tinha mês que eu atendia muitos pacientes de convênio, tinha outro mês que não tinha ninguém. E aí? Muitas vezes, e eu acho que esse é o perigo principal, esse tipo de atendimento aqui gera dependência. Você fica achando que você depende daquilo. No dia que eu me descredenciei a última vez, né, o último convênio, eu disse assim, foi a 1000, inclusive, foi o último convênio que eu descredenciei, eu disse o seguinte: gente, por que eu demorei tantos anos para perceber que é o convênio que precisa de mim e não eu que preciso do convênio? Por que que eu demorei tanto para perceber isso? Porque eu fiquei dependente, eu tinha medo. E o que eu percebi é que quando eu ia, cortava um convênio, liberava aquele tempo particular, a agenda particular lotava, cortava um convênio, liberava aquele tempo particular. E assim eu fui substituindo toda essa captação passiva por captação ativa. E é isso que eu te ensino a fazer o mesmo. O que eu percebi é que muitas vezes eu atender 5 pacientes financeiramente, eu estou falando em dinheiro, era o mesmo que atender 20 pacientes. Como isso? Porque quando eu atendia pacientes que eu captei ativamente, seja, e aí a gente já vai estudar um pouco melhor sobre o tipo de captação ativa, mas quando eu captava esse paciente, muitas vezes ele me indicava mais fácil, ele trazia novos pacientes mais fácil, ele retornava mais fácil, alimentando fontes de entrada, não só a captação direta, mas captação indireta, captação recorrente. Esse paciente que eu captei ativamente, ele tem o poder de se multiplicar, diferente do paciente do convênio, que só atraía mais pacientes de convênio. Então, para você entender um pouco melhor da anatomia da sua agenda, e esse é o porquê da nossa aula, o teu faturamento ele é composto por 3 tipos de consulta. A gente vai ter as consultas iniciais, a gente vai ter as consultas de tratamento e a gente vai ter consulta de recorrência. Uma agenda que é inteligente, número 1, ela tem captação ativa em sua maioria. É você que vai atrás do paciente. São o paciente, o teu paciente particular que te indica novos pacientes particulares. É o teu paciente particular que veio há 6 meses atrás, retornando nesse mês. E isso vai compor as suas consultas iniciais, consultas de tratamento, consultas de recorrência. Eu estou colocando aqui um exemplo que é lógico, cada um de vocês tem uma realidade diferente. Eu estou colocando aqui uma realidade de uma ortodontista.
Desse lado aqui, a gente tem um ortodontista que, nesse momento, tem 5 pacientes, sendo 4 em atividade, né? 4 ativos, 2 novos e 2 fazendo manutenção, e 1 em recorrência. Depois de finalizar o tratamento ortodôntico, ela colocou, muito inteligente, fez parte do agenda, e entendeu que precisa colocar os pacientes em recorrência, para vê-los de tempos em tempos, intervir quando necessário, e, logicamente, também ter o próprio faturamento mais estável. Então, essa dentista que iniciou 2 alinhadores, fez 2 manutenções e uma sessão de manutenção de contenção, muitas vezes ela fatura muito mais, e aqui eu coloquei 20 mil como um valor simbólico, eu tenho dentista que fatura muito mais, principalmente se a gente está falando em tratamentos bem mais, com um ticket mais elevado, como o prótese protocolo, por exemplo, como o pessoal da ROF, os protocolos full face, enfim. Com 5 pacientes, essa dentista está fazendo muito mais do que o dobro do que essa que está atendendo 20 pacientes. E o que ninguém conta é que essa dentista que está atendendo 5 pacientes, ela tem tempo para levar o filho dela para a escola, ela tem tempo para buscá-lo quando sempre que necessário, ela tem tempo para ela vai no salão, ela vai para academia e ela não se culpa por isso. Ela faz um bolo às 3 da tarde, se ela quiser, ela vai para academia 2 horas, se ela quiser, porque o trabalho dela proporciona isso para ela, porque ela tomou uma decisão difícil de ir contra o mercado, contra essa cultura de que tem que se trabalhar o tempo inteiro, e ela resolveu construir a própria captação ativa. Ela resolveu colocar o preço que é justo pelo trabalho dela. Percebe que isso são decisões? Enquanto a outra dentista, muitas vezes tão boa ou até melhor tecnicamente falando, mas essa pessoa que atendeu os 20 pacientes, ela está muito mais cansada. O filho dela liga para ela e ela não tem como sair do consultório porque tem uma lista de não sei quantas pessoas esperando. O marido dela não pode contar com ela na hora que precisa porque ela está sempre no consultório, sempre trabalhando. E muitas vezes, eu vou falar isso com muito amor, mas eu sei que essa realidade acontece muitas vezes. Esse marido olha ela o mês inteiro trabalhando e chega no final do mês ela diz: amor, tu pode me ajudar com as contas do consultório? Porque muitas vezes essa dentista que está faturando 6.400, 6.500 tem 10 de custo. Tem que vir de algum lugar. E aí, além de não ter tempo, ela ainda tem que passar pelo desprazer de assumir que aquele consultório sequer se paga. E eu sei que isso não é bom. E eu sei que se você viver isso hoje, não é a realidade que você gostaria de viver. E eu sei como mudar isso. Mas, uma vez mais, é preciso decidir. É preciso nadar contra a maré. É preciso olhar para a própria agenda e dizer: isso aqui que eu estou fazendo só me trouxe até aqui. E só até aqui não é o suficiente, eu quero mais. Eu vou fazer o que for necessário. Eu tenho brilho, eu tenho sangue no olho para fazer o que for necessário, para construir o faturamento que eu mereço. Então, quando a gente fala de captação ativa e captação passiva, eu preciso que você entenda isso, que muitas vezes está sendo desproporcional a quantidade que você atende com o faturamento que você tem. E muitas vezes isso vem da estruturação da sua agenda. De não só não trabalhar e não ofertar, e não se fazer vista, e não ir captar ativamente pacientes, especialmente para os teus tratamentos mais completos, mas isso também vem muitas vezes de um lugar de eu vou fazer essas 10 limpezas do convênio aqui. E é isso. E esse paciente que vem, muitas vezes ele encontra uma recepção lotada, vira uma bola de neve. Ele encontra uma recepção lotada, ele não se sente bem atendido e ele nem retorna e nem te indica. Então, você vai fazer uma limpeza, que eu coloquei aqui simbolicamente como R$200, mas você vai fazer uma limpeza e muitas vezes vai ser a única limpeza que você vai fazer nesse paciente. Muitas vezes esse paciente precisava fazer um clareamento e, ao invés de fazer com essa dentista aqui, que deixou ele esperando, que tinha mais lá um monte de gente, ele vai fazer com essa outra dentista aqui, que se colocou nesse lugar, que vai ofertar um tratamento num nível de experiência superior, porque ela pode, porque ela tem tempo, porque ela estruturou a agenda dela para isso. E aí você pode, nessa etapa, nessa altura do campeonato, eu já entendi que você já entendeu a diferença. Você já pegou, poxa vida, é mesmo, tô vacilando aqui.
Tô dependente de captação passiva, não posso fazer isso. Minha agenda tá desse jeito aqui, ó, Fernanda. Instável. Um mês eu faturo bem, outro mês quase nada. Um mês eu faturo bem. Por quê? Porque eu não tenho... Eu tenho essa necessidade de estar captando pacientes novos o tempo inteiro, porque os meus pacientes, a minha base, ela não é minha. A minha base não retorna, o paciente não volta, o paciente não indica. E eu tenho que todos os meses começar essa agenda do zero. Já quando você entende, estrutura a tua agenda e é minha mentorada, eu te ajudo a manter esse faturamento mais constante. Lógico que nem sempre vai ser uma super curva ascendente. É normal que a gente tenha picos e quedas, mas não é normal que sejam picos e quedas tão bruscas. A gente vai ter diferença, a gente vai ter sazonalidade, a gente vai estudar tudo isso ao longo dos próximos 6 meses. Mas você tem que ter ali um mínimo estável. Eu sei que minimamente isso aqui eu faturo, eu posso contar com isso aqui. E o ideal é que esse mínimo seja o suficiente para pagar suas contas. Porque se você não está faturando de maneira estável nem o suficiente para pagar os teus custos fixos, bad news para você, certo? Então, é isso aqui que a gente busca. E se é isso, se a gente chegou aqui nesse ponto e você se identificou com o que eu falei, se viu em alguma dessas realidades e percebeu e quer fazer diferente, você precisa de uma agenda 360, você precisa movimentar a sua agenda o ano inteiro. E eu posso te ajudar com isso. Então, essa aula, ela é uma aula magna de abertura da minha 7ª turma do Agenda 360. Eu já vou te explicar como ele funciona, mas eu quero abrir essas vagas com muito carinho. Fazia muito tempo que eu não tinha turma do Agenda. Acho que a última turma foi em 2024, talvez, uns 2 anos que eu não abria esse Agenda. E eu resolvi reabrir porque eu percebi que eu precisava de um programa de partida. O meu programa principal é o consultório inteligente, continua sendo, e ele é para dentistas que já estão um pouco mais avançadas, para quem quer já fatura 15, 20 mil reais por mês, assim, tranquilamente, e quer os próximos níveis, 30, lá dentro do programa eu tenho metas de 40, 50, até 100 mil de faturamento. Se esse é o seu lugar, né? Se essa é você, não, Fernanda, os 20 mil já tá fácil para mim, então eu sugiro que você venha comigo para o programa Consultório Inteligente. Eu estou falando com você que quer faturar até no máximo 20 mil, então você ainda está ali nos primeiros dígitos de faturamento, você quer isso de maneira mais estável. Às vezes você até já atingiu os 20 mil, mas você não consegue se manter acima desses 20. Você até já faturou os 15, mas você não consegue se manter acima dos 15. Então aqui a gente vai falar sobre faturamento médio, aquilo que você precisa, aquilo que você consegue fazer de uma maneira estável. Se você é dentista, mulher, porque eu só atendo mulheres, atende pacientes particulares e deseja faturar até 20 mil reais no consultório de maneira recorrente, ou seja, quer como faturamento médio do próximo semestre entre 15 e 20 mil reais, até 15 e 20 mil reais, minha conversa é com você. Eu reabri o Agenda para que ele seja um programa de entrada, para que seja o teu primeiro passo comigo. Ao invés, lá no consultório inteligente, eu vou te ensinar sobre coisas um pouco mais complexas. Aqui a gente vai trabalhar estruturação de agenda. Eu vou te ajudar a captar os pacientes de maneira ativa. Eu vou te ajudar a sair dessa inércia de esperar o paciente chegar para você conquistar os seus próprios pacientes. Então, como é que vai funcionar? A gente tem hoje a abertura, né? Ainda hoje, assim que você entrar, a Jaque já faz a tua entrada, te recebe no WhatsApp. Não é robô, tá? É a Jaque, pessoa mesmo do meu suporte, que vai te receber dentro do WhatsApp. Ela vai te dar as orientações de entrada. A gente vai ter uma fase de nivelamento, que é para eu entender um pouco melhor a tua realidade, separar vocês por meta de faturamento. Então, a gente vai ter como se fossem mini turmas dentro de uma mesma turma, cada uma com a sua meta, mas a gente vai ter ali pessoas, você vai estar ali sempre acompanhado de pessoas que estão com metas próximas à sua. Lembrando que esse programa ele é para quem fatura até no máximo 20 mil, ou quem deseja fazer de uma maneira recorrente. Se você já está mais avançada, consultório inteligente. Para quem quer até os 20 mil, agenda 360 e vamos estruturar captação. Então, a gente tem a fase 1 de abertura e entrada, fase 2 de nivelamento. Vamos ter 6 encontros ao vivo, sendo um por mês. Os encontros vão ser toda a última quarta-feira do mês, às 14 horas, de 14 até umas 16,
mas a gente vai ter um cronograma de horário justamente dividido por meta de faturamento. Você vai acessar o material em PDF e esse é o guia agenda que você acessa todo o guia de captação com todo o material, tudo que você vai fazer aqui para fazer sua captação, estruturar sua captação, você acessa ele em PDF e tem aulas guias, então a gente tem aula todos os meses, aulas já pré-gravadas que você vai poder assistir, eu tenho aula para o ano inteiro, então você vai ter todos os meses um direcionamento guiado, gravado, e a gente vai ter um encontro ao vivo, aonde esses encontros ao vivo, como a turma é pequena, e aí eu já preciso que você preste atenção, porque eu não vou liberar muitas vagas, a turma precisa ser pequena para que eu consiga manter o formato do Agenda. Então, o Agenda ele é um programa de entrada, a turma é pequena, todo mundo fala nos encontros, então é câmera aberta, não é uma live onde você me assiste, é um encontro interativo e justamente por isso a turma é pequena, para que eu consiga manter essa qualidade. A duração vai ser do dia 29 de julho, onde nós vamos oficialmente começar, então hoje é a abertura, o nosso primeiro encontro vai ser 29 de julho, e ele vai até 6 de janeiro de 2027, ou seja, você vai ter aí vários meses, né, quase 6 meses aí de acompanhamento, aonde você vai participar de um grupo de WhatsApp onde eu estou, tá? Não é equipe, sou eu mesma que estou para responder as suas dúvidas, para conversar ali ao longo do período. A gente não se vê só nos encontros ao vivo. A gente vai ter os 6 encontros ao vivo, né? E você vai fazer parte de uma turma, aonde está todo mundo com o mesmo objetivo. O Agenda, normalmente, a última turma, né? Ele é um programa de entrada. Então, só para você ter uma ideia, hoje, a minha mentoria individual, ela custa R$ 12.000. Só que eu sei que nem todo mundo está no ponto de mentoria individual, já está num ponto avançado do consultório para precisar de um programa individual. Então, eu tenho o consultório inteligente, que é para quem está um pouquinho mais avançado. O consultório inteligente, a entrada dele hoje custa R$ 4.000. E hoje o Agenda, ele é o meu programa de entrada. Ele é para conseguir te ajudar nesses primeiros passos. Você que ainda não consegue os 20.000 de maneira mais recorrente. Então, se essa é a sua meta, esse é o investimento para você participar da 7ª turma do Agenda 360. 997 à vista, ou se você preferir parcelar, dá para parcelar em até 12 vezes de R$ 103,11. Porém, eu tenho uma oferta especial para você que está vendo essa aula. Eu respeito muito o seu tempo, respeito muito que você se organizou para estar aqui e por isso eu vou liberar para você uma oferta especial. Presta atenção. Apenas para as primeiras que entrarem nessa turma, eu estou dando R$ 100 de desconto para você. Então, fica 897 à vista ou 12 de R$ 92,77. Para além disso, esse é o primeiro presente. O segundo presente é para as 3 primeiras alunas. E aí eu preciso que quando eu soltar este link, você seja rápida. Eu só vou fazer isso para as 3 primeiras. As 3 primeiras vão receber em casa esse guia com uma cartinha minha, né, com o café do nosso próximo encontro por minha conta. Você vai receber na sua casa o guia impresso, tá? Por minha conta. Eu vou mandar de presente para você. Então, isso é para esse bônus, é para as 3 primeiras alunas e os R$ 100 de desconto é para as primeiras que entrarem nessa turma. Fernanda, como é que eu vou saber se eu ainda tenho acesso a esse desconto? O link que eu vou liberar aqui, ele tá com o cupom. Se você colocar o cupom e o cupom não entrar e ficar no valor de 997, é porque essas vagas já acabaram. Mas se você clicar no link e o cupom ainda estiver ativo, isso significa que seja rápida, porque ele pode acabar a qualquer momento, certo? Dentro do Agenda, a proposta é movimentar a tua agenda o ano inteiro. Então, a gente vai trabalhar ações de captação direta, ações de captação indireta, ações de captação recorrente, que são 3 tipos de captação ativa. Então, todos os meses, você tem um compromisso. Você vai receber o calendário, né? Como eu falei, é toda quarta-feira, toda última quarta do mês, 2 horas da tarde. A gente vai parar o que estiver fazendo para planejar o próximo mês. É um desafio mesmo, porque muitas vezes a gente vai atendendo um paciente atrás do outro e a gente não se dá conta que precisa parar para planejar. Enquanto você está sentado no mocho, quem é que está pensando no crescimento da sua empresa?
E é esse movimento que eu percebo que só em a gente fazer, parar, planejar, ver o que a gente vai fazer, analisar os números, analisar faturamento, quantas consultas você fez, enfim, a gente fazer essa parte de análise, ela torna o teu consultório mais profissional, torna a tua carreira mais lucrativa, porque agora você está agindo como gestora da sua própria empresa. E é essa a minha proposta para você dentro do Agenda. O Agenda, ele na verdade é um compromisso. Eu, como mentora profissional, especialista na parte de experiência do paciente, eu vou te orientar passo a passo dentro de um programa que é em grupo, que eu tenho certeza que é possível de você entrar e, principalmente, que se você agendar um paciente, nós estamos falando de 6 meses de acompanhamento, tá? Um paciente que você agende, que você fecha um clareamento, que você fecha um tratamento um pouquinho maior, uma restauração, você pagou a sua entrada de 6 meses do Agenda. O Agenda, ele foi o ponto de partida de muitos dos meus cases de sucesso. E é por isso que eu resolvi retomar esse programa como uma partida, para você conhecer melhor o meu trabalho, para a gente começar a ter os primeiros avanços e com isso a gente poder dar os próximos passos. Dentro do Agenda você vai aprender a captar pacientes de maneira ativa, de forma direta, indireta e recorrente. A gente vai falar sobre Instagram também, mesmo não sendo o foco do programa, eu vou te orientando ao longo desses 6 meses. Nós vamos falar sobre controle, quais métricas são importantes. Todos os meses você vai parar, você vai sentar o bumbumzinho na cadeira e você vai entender os números do teu consultório, saber o teu faturamento, saber quanto você fechou, você vai ter controle do teu consultório. Como bônus ainda, né, como se não bastasse esses 2 presentes, dentro do Agenda você ainda acessa mini guias práticos para situações específicas, como por exemplo, eu mudei de cidade, o que eu faço? Eu vou inaugurar o consultório, o que eu faço? Eu quero vender mais clareamento, eu quero vender mais preenchimento labial, tem lá um mini guia também. Eu vou entrar de férias, o que eu tenho que fazer? Minha cadeira está vazia, o que eu tenho que fazer? Mas, de bônus, você ainda leva um calendário com todas as datas importantes para o consultório, né, ao longo do ano. Minha pergunta para você é, e aí, você já está com a sua roupa de ir? Vão ser apenas 10 lugares nessa turma. Esse programa é o meu programa de partida, mas pelo meu nível de entrega, eu infelizmente não consigo fazer um programa onde eu consiga colocar muitas pessoas ao mesmo tempo. Então, se você tem certeza que os próximos 6 meses você vai estar pronta para agir, esteja lá, clica no link e inscreva-se, esteja comigo no Agenda. Não perca essa oportunidade. Como eu te falei, a última turma foi há 2 anos. Eu não tenho certeza se eu vou voltar totalmente com esse projeto ou se essa vai ser só uma turma esporádica. Então, eu não sei quando eu vou poder te dar acesso a essa oportunidade novamente. E são poucos lugares. Então, se eu fosse você, eu não ficaria esperando por muito tempo. Pode ser que você esteja com alguma dúvida nesse momento, como, por exemplo, acho que essa é a dúvida mais comum. Fernanda, é um programa que tem encontros, né, ao vivo. Eu não posso participar dos encontros ao vivo. Vamos separar. Se você não puder participar de um ou outro, tudo bem, o encontro fica gravado, depois você pode assistir a gravação. No entanto, vamos dizer, Fernanda, na quarta-feira eu não tenho como, eu já tenho outro compromisso que é inadiável. Então, infelizmente, você fica de fora, porque é muito importante que você participe dos encontros ao vivo. O que eu posso fazer para te ajudar é, eu libero com antecedência todo o calendário, então a gente já vai deixar na agenda todos os encontros do começo até o final desse ciclo, mas é importante que você consiga participar dos encontros ao vivo. Por quê? Eu poderia, para vender, te dizer, não, vem, é tranquilo, depois você assiste a gravação, mas depois de 6 turmas, né, essa vai ser a 7ª, do Agenda, eu percebi que as minhas mentoradas que mais têm resultados são as que mais participam. Então, eu realmente faço questão. Talvez você pense assim, Fernanda, mas 2 horas da tarde, esse horário, ele também é simbólico para nós. Porque eu pego meio de semana. Eu não vou fazer aula à noite. Primeiro, porque eu não trabalho à noite. E segundo, porque à noite você já vai estar cansada, né? Já vai ter vivido um monte de outras coisas. Então, a minha proposta é pegar a sua cabeça descansada. Eu quero que você venha depois do almoço, a gente toma um cafezinho juntas. E isso mostra para você que é você que está no controle da sua agenda.
Que profissional autônoma, né, liberal é esta que não pode fazer a própria agenda? Então, o próprio ato de você parar uma vez por mês e ter a liberdade de dizer, nesse dia eu quero fechar minha agenda para participar do encontro com a minha turma, com o meu Agenda 360. Isso também é uma aula. Outra dúvida que você pode ter é, Fernanda, eu já fiz outros cursos antes, eu não tive resultado, eu não consegui melhorar a captação do meu consultório. Por que o seu é diferente? Bom, o meu é diferente porque, número 1, a gente nunca teve, muito provavelmente, a gente nunca teve esse acompanhamento tão próximo. Número 2, não é um programa onde você assiste aulas de uma maneira passiva e vai aplicar sozinha e fica totalmente sem suporte. Pelo contrário, nos encontros é todo mundo com o microfone aberto, cada uma tem o seu tempo de falar. Então você vai ali fazer um compromisso público todos os meses com tudo que você vai estar fazendo no consultório. Você vai receber minhas intervenções, né? Cada uma no seu tempo, a gente organiza isso para que todo mundo consiga participar. E cada uma no seu tempo, a gente vai intervir, você vai receber minhas intervenções. Então, isso é algo que dentro, inclusive dos meus cursos gravados, que são soluções só gravadas, eu não oferto. E isso torna o teu comprometimento, isso torna o teu resultado melhor por conta disso, por conta desse acompanhamento. Mesmo sendo um programa em grupo, eu faço questão de conhecer todo mundo, de saber qual é a tua meta e de te ajudar em tudo que eu puder. Eu vou estar com você para alcançar a sua meta. A sua meta, a partir do momento que você clica nesse link e entra, ela se torna minha também. E acredite, eu não gosto de não bater meta. Então, esse é o meu convite para você. Por outro lado, existe também uma dúvida muito comum, que é, não tenho consultório próprio, Fernanda, o Agenda é para mim? Sim, tá? Não precisa ter consultório próprio, inclusive muitas pessoas começam no Agenda, locando turnos ou atendendo em outros consultórios e no meio, do meio por fim ali já estão se encaminhando para o próprio espaço. De repente, não é essa história que eu vou estar contando aqui na abertura da turma 8, não é? Então, esse é o meu convite para você. Eu espero que você aproveite, né? São vagas realmente limitadas, isso aqui não é marketing, é marketing, mas é um marketing verdadeiro e bom, que é o que eu vou te ensinar a fazer. E eu espero te ver aqui do outro lado. Eu ajudei já mais de 800 dentistas, eu espero que seja a sua história que eu vou estar contando aqui. Muitas vezes algumas pessoas falam assim que o diferencial, o grande diferencial é um ser humano tocando a alma de outro ser humano, não é? Então, a partir do momento que você se torna minha aluna, quem é minha aluna sabe que eu não falo isso da boca para fora. O meu compromisso é com a sua carreira e é com o seu faturamento também, porque é aquilo que vai te proporcionar viver uma vida melhor. Meu sonho é ver mais profissionais vivendo a vida que merece, vivendo seus sonhos, conquistando coisas, vivendo ao lado dos seus felizes, porque a profissão proporcionou isso. A odontologia tem como proporcionar isso desde que você se movimente e você saia desse lugar de vítima no sentido de estar esperando, estar passiva e esperando. E você assuma o lugar que Deus criou para você. Né? Na palavra de Deus, e eu acredito muito nisso, ele diz, esforça-te e eu te ajudarei. Não é eu vou te ajudar, tu sentada aí na tua cadeira esperando o paciente cair do céu. É esforça-te e eu te ajudarei. Eu estou aqui, espero que você tome essa decisão, porque faturar mais, porque ter uma vida melhor é questão de decisão. Essa oportunidade não vai passar duas vezes igual diante de você. Espero que você aproveite. Até breve, eu te espero aqui do outro lado.